tem mudança aí na política nacional. Em convenção, o Democratas aprovou por aclamação a fusão com a legenda PSL para a criação de um novo partido chamado União Brasil. O único voto contra foi o do ministro Onyx Lorenzoni, que atualmente chefia o Ministério do Trabalho e da Previdência. Para os dois partidos, a junção é entendida por integrantes das próprias legendas como sendo uma questão de sobrevivência. A atual cúpula do PSL vai ficar com as principais funções na diretoria da União Brasil e comandarão a maioria dos diretórios estaduais. O ministro Onyx Lorenzoni, que é membro do Democratas, pediu que fosse discutido na reunião um eventual apoio da União Brasil à reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro. O presidente do DEM, ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, não acolheu esse requerimento. Tá aí, gente. É um novo partido no Brasil. Estamos falando do maior partido do Brasil, né? São mais de 80 parlamentares, enfim. A pergunta que nós fizemos hoje para a nossa audiência foi justamente isso, né, Serrão? O que muda no quadro eleitoral com essa junção de DEM e PSL? Você começa. Saudações, meus amigos, meus amados e minhas amadas haters, que eu não tenho amades, eu não sou um Mussum. Essa união desses partidos me parece um casamento assim da Elizabeth Taylor com o Pablo Vittar. Uma união do Dr. Jekyll com o Mr. Hyde. Politicamente, não vai acrescentar tanto para a política brasileira, porque são dois partidos que sempre se acostumaram a um certo tom fisiológico de proximidade com o governo. O PFL, diz a lenda, estava aqui desde quando, antes de Cabral chegar para descobrir o Brasil. E o PSL é um partido mais recente, mas que vem lá de trás. Os atuais dirigentes do PSL foram aqueles que fundaram lá atrás o PL junto com Álvaro Vale. Esse é o perfil do Luciano Bivar. Ele foi um dos criadores daquele PL lá atrás, que em 1989 apoiou, sustentou a candidatura presidencial de Guilherme Afife Domingos. Muita gente não se lembra ou nem era nascido quando isso aconteceu. Então, agora, o PSL mais recente é o quê? Foi o partido que ressurgiu do buraco da falência com a eleição de Jair Bolsonaro. Só que houve uma confusão muito grande no partido, os filhos do presidente não souberam, talvez, gerenciar a guerra interna, a administrar as vaidades junto com o Luciano Bivar, e aí o pau comeu, aquele partido que era situação, elegeu 59 parlamentares, virou oposição a Jair Bolsonaro. E agora, como ele sabe que vai haver uma mega debandada, porque aqueles parlamentares que continuam fiéis a Bolsonaro sairão do partido, então ele resolveu fazer a fórmula mágica de fundir com o DEM. Tudo de olho em quê? Está de olho na boutique dela? Não, está de olho no tal do fundão eleitoral. 160 milhões para gastar a rodo na próxima eleição. Então, isso ajuda para, de repente, eleger parlamentares. Mas esses dois partidos precisam recriar uma unidade. E o chamar apenas União Brasil, isso não significa nada. Qual será a orientação política desse partido? Um centro que não é centro, um centro que é mentiroso de esquerda, um centro fisiológico? Então, não vejo muito sucesso para essa legenda, mais um artificialismo da politicagem brasileira, onde temos 33 partidos e ainda querem inventar, aprovar a criação de mais 76, só no Brasil. Constantino, ótima tarde para você. Essa é uma novidade, né, na política nacional aí, o que muda com o cenário principalmente mais político-partidário, mas eu quero te fazer uma pergunta justamente nesse sentido, porque eu já ouvi aqui algumas opiniões suas sobre esse tema. Nós estamos falando de um partido novo que tem aí 83 deputados e, se eu não estou enganado, 8 representantes no Senado Federal. Ou seja, nós fizermos uma comparação com os outros, hoje em quantidade é o maior. Muito dinheiro de fundo eleitoral para fazer campanha política e também de fundo partidário para que haja sustentação. Uma união aí do PSL com o Democratas. Mas a pergunta que eu te faço é pensando em 2022. Essa lógica que aconteceu em 2018, que menosprezou isso, né? Consta, se a gente for analisar 2018, essa lógica de fundo eleitoral, lógica de tempo de TV, ela não foi utilizada. Como é que você vê a de 2022? A gente vai repetir o que foi 2018 ou vai mudar? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Pois é, né? É uma união
sem muita base programática, como, aliás, tem sido a política nacional. Né? Então é isso aí que o Serrão dizia, estão de olho no fundo partidário, no fundo eleitoral, vão ter a maior bancada, mas é uma bancada saco de gatos. Né? Inclusive tem alguns lutando pela independência, porque tem gente ali que é bolsonarista, tem gente que é neutra, tem gente que é oposição. Então tem de tudo. A discussão para o ano que vem é se esse novo partido vai ou não ter um candidato. Né, uma terceira via, alguém como Rodrigo Pacheco, Mandetta, né, que eu acho que cá entre nós não vence nem para síndico do prédio dele. Rodrigo Pacheco é desconhecido do público em geral, mas enfim. Então, essa é a primeira discussão. A segunda é isso que você coloca, né? Essa estrutura partidária, essa capilaridade toda, inúmeras prefeituras, isso ainda faz a diferença com esses cabos eleitorais? Alguma diferença sempre faz, né? Mas a gente viu na eleição, principalmente majoritária para presidente, que o presidente Bolsonaro, eleito, fez uma campanha bastante humilde, né, para não dizer paupérrima, sem muitos recursos, e agora ele é o favorito, ninguém acredita, espero eu, nessas pesquisas que Lula tem 348% de chance de vencer no primeiro turno, o Bolsonaro é o favorito, né, sem partido. Ele não tem nem partido, está discutindo se vai para o PP ou para o PTB, está mais inclinado ao PP. Mas, de novo, ele tem que ter um partido, não tem a possibilidade sequer de uma candidatura avulsa no nosso país, em que pese aí a existência de incríveis mais de 30 partidos, né? Mas o sujeito não pode se candidatar sem um partido. Então, tudo isso é óbvio que está sendo pensado no xadrez de 2022, e eu acho isso muito pobre, porque eu acho que o que o Brasil realmente precisa é de uma divisão mais clara, com menos partidos, né, com base programática. Quer dizer, a esquerda a gente já sabe que tem, desde as colorações mais radicais, PT e PSOL, sem falar os minúsculos lá, PSTU e tudo, PCB, PCdoB, não sei o quê, e o PSDB, né, que é um partido de esquerda menos radical, mais moderado, pelo menos na roupagem. No centrão fisiológico é onde joga quase todo mundo. Né? E o que falta no Brasil? Falta justamente um partido de direita. Na verdade, mais de um partido de direita. Falta um partido que se entenda como liberal, de fato, e um partido conservador. Nós não temos isso. O PFL deu origem ao DEM, e o DEM assumiu esse nome, foi o primeiro partido a tirar o partido, né, o P da sigla, justamente porque tinha vergonha do liberal no PFL. Né? Então, democratas é o nome da esquerda americana. Né? Então, está faltando nesse xadrez político do Brasil partidos que se assumam liberais clássicos e conservadores. O Bivar, dono do PSL, flertava antes de Bolsonaro com Livres, que é uma turma de esquerda progressista que aceita alguma liberdade econômica. Então, falta no Brasil partido liberal clássico e partido conservador. E não é essa união que vai oferecer essa demanda reprimida aos eleitores. Bom, você está falando ainda em partidos e parlamentares, eu queria um rápido comentário seu, porque o plenário da Câmara dos Deputados acabou de aprovar, com 310 votos a favor e 142 contra, o requerimento de convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para prestar esclarecimento sobre aquelas offshores que a gente repercutiu aqui na semana. 30 segundinhos, Consta, sobre esse tema. Ridículo, esperado, ridículo para demagogia pura de socialistas como Marcelo Freixo, que fala que o ministro da Economia está lucrando milhões enquanto o povo passa fome. Quer dizer, serve só para sensacionalismo barato. Espero que o ministro vá lá dar uma aula sobre offshores e aponte, inclusive, algumas aí que até ministro Supremo tem. Muito bem. Bruna, se você quiser comentar também essa questão envolvendo o Paulo Guedes, fica à vontade, mas eu queria uma avaliação sua também sobre o caminho do presidente Jair Bolsonaro. Afinal de contas, ele ainda não tem um partido. Qual seria o partido ideal? Não há, nesse momento, partido ideal. Contudo, a gente deve considerar que o esforço do PTB em rever o seu estatuto e entregar a diretorias estaduais para pessoas que têm realmente contatos e prestígios com conservadores é uma pequena primeira esperança para que talvez o PTB se torne um partido conservador, né? Evidentemente teria que mudar de nome, porque o PTB está associado ao partido do Getúlio Vargas, né? Embora não seja exatamente o mesmo assim está associado, porque o nome é o mesmo. Então, assim, a gente tem o PTB, tem o Diretório São Paulo tentando realmente fazer esse trabalho, por isso que eles estão, sim, há esforços entre o PTB de aproximar o Jair Bolsonaro para o partido,
Mas, como Constantino já disse aí, o Bolsonaro está mais inclinado a entrar no PP, que de ideal não tem nada, é o típico partido do centrão fisiológico, como era o PSL quando ele ali entrou, e como também é o Patriota, onde ele previa entrar, né? Então, na verdade, o Bolsonaro é alguém muito pragmático no que diz respeito a escolher um partido, já que ele sabe, né? Ele que é antigo na política brasileira, ele sabe que não existe um partido com o qual ele se afine do ponto de vista de uma agenda. Não há nenhum partido hoje que tenha uma agenda que sustente aquilo que o Bolsonaro significa. O PTB talvez no futuro venha a ser, né? Vai depender do esforço. Agora, de qualquer maneira, esse nome, União Brasil, eu tenho uma visão um pouco diferente do Serrão, eu acho que é significativo. Para mim, essa fusão entre PSL e DEM é algo que tende aí a se associar, a dar sustentação para a terceira via. Mesmo porque o PFL era um aliado do PSDB, então, enquanto Fernando Henrique esteve no poder, o PFL foi o seu principal aliado, e depois, como Constantino indicou, muda o nome para Democratas, porque tinha vergonha ali do liberal na legenda, mesmo porque que coisa feia, né, ter um nome desse, quando o seu aliado principal era o Fernando Henrique Cardoso. Então, aí o DEM, a gente sabe das relações, né, entre aí o ACM Neto e o governador de São Paulo, João Dória, que é alguém do PSDB. Então, o DEM, ele está muito ligado aí a lideranças importantes do PSDB, embora ele tenha algumas ovelhas negras ali dentro, como, por exemplo, o Onyx Lorenzoni. Mas o Onyx Lorenzoni ali é uma ovelha negra, né? Ele não é alguém que represente partido. Então, União Brasil, para mim, é um rótulo que remete a lenga-lenga, a esse discursinho barato da terceira via que se apresenta como a solução para vencer os populismos de Lula e Bolsonaro. Essa conversa fiada que, com muito auxílio na grande imprensa, eles estão tentando fazer colar. Piperno, ótima tarde para você, meu caro. Esse partido União Brasil não mexe apenas com a política nacional, mas com a política estadual aqui em São Paulo também, porque pelo que eu vi, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, resolveu dar uma parada nas articulações que tinha junto ao PSD do ex-prefeito Gilberto Kassab, justamente para verificar se esse União Brasil pode ser também uma outra alternativa. Paulo, muito boa tarde aos colegas. Quando a gente pensa em eleição para o governo de São Paulo, é claro que o ex-governador Geraldo Alckmin, a pessoa que mais governou o estado de São Paulo em todos os tempos, é, claro, a noiva mais cobiçada da temporada. Todo mundo quer o Geraldo Alckmin, esse novo partido, o PSD, e ele tem até outros convites. E, aliás, ninguém me disse isso claramente, mas esse adiamento do governador Alckmin em tomar uma posição e claro, também isso se espraiando aí por todo o seu grupo de apoio político dentro do PSDB, tem também um pouquinho de retaliação em relação ao Dória, porque até agora, enquanto filiados do PSDB, eles podem votar, por exemplo, nessa prévia que vai apontar o candidato do partido à presidência da República. Ninguém pode impedi-los de votar. E aí, quem sabe se como último ato deles, enquanto tucanos, eles não apoiam aí o governador gaúcho Eduardo Leite. Seria uma vingança, e tanto, contra o atual governador João Dória, um político com quem eles têm notórios atritos. Agora, esse novo partido, ele reposiciona uma série de coisas. Primeiro, ele se torna o maior partido do país. Ele não vai jamais, em momento algum, ter esses 80 e tantos parlamentares, aliás, mais ou menos 90, se a gente contar os senadores, porque vários deles, principalmente aqueles ligados ao presidente Bolsonaro, deverão deixar o partido. Por exemplo, eu não vejo como o deputado federal Eduardo Bolsonaro continue no PSL, como, por exemplo, o senador Marcos Rogério possa continuar nesse novo partido. Agora, ele também se torna a primeira legenda assumidamente de direita nesse espectro partidário aqui do Brasil. Uma condição que o ex-prefeito ACM Neto nunca ocultou, o Luciano Bivar também não. Então, agora, eles vão ocupar esse espaço político.
deixando então aí para o presidente Bolsonaro, quem sabe a extrema-direita. E aí mostrando mais uma vez o derretimento daquilo que foi a base do presidente Bolsonaro em 2018. Porque o PSL era o partido dele, não é mais. A maior parte do DEM apoiou o presidente Bolsonaro, não vai mais, assim como vários outros políticos que eu citei aqui nos últimos dias. E quem certamente vai abrir o olho para esse novo partido é o ex-governador, ex-ministro Ciro Gomes, que tem ótima relação com a Semineto e que procura um apoio do centro para a direita, coisa que ele ainda não tem.